Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo para vocês falando sobre a palavra do Senhor. E bom, hoje Deus colocou em meu coração uma palavra que está localizada em Mateus, no seu capítulo 11 e no seu versículo 16, que diz bem assim: Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. E bom, o que esta palavra está querendo dizer hoje é simplesmente acerca de Jesus falando, como aqui fala, que Jesus estava falando nas turbas acerca de João Batista. E bom, aqui ele faz uma comparação na qual os fariseus tinham uma visão acerca de João e de Jesus, que simplesmente eles viam João como alguém que se fosse como alguém que estava cheio de demônio, estava endemoniado, porque eles pensavam que João era só mais um doido, um falso profeta aí que estava por aí. Mas não, João veio para cumprir a profecia. Por mais que ele fosse um profeta bem ousado, que ele chegava nos fariseus e falava: raça de víboras, quem fez eles esquecerem da condenação do inferno? No caso é em outras palavras, mas simplesmente João falou acerca que os fariseus estavam se desviando do caminho de Deus verdadeiro e estavam indo para os seus próprios caminhos, por mais que eles seguissem os ritos, que naquele tempo os fariseus eram muito rígidos em questão à lei, mas eles mesmos não carregavam esse peso, como o próprio Jesus disse, que simplesmente eles colocavam peso sobre as pessoas, eram rígidos falando na lei com as pessoas, dizendo: você tem que seguir isso, você tem que seguir aquilo, se você não seguir isso você vai ser condenado, se você não seguir aquilo você vai ficar impuro, né? Qualquer coisinha eles já botavam algo: meu Deus, é a lei, e simplesmente usavam isso como arma, mas eles mesmos descumpriam a lei e simplesmente não cumpriam de forma correta, porque por mais que eles simplesmente dissessem: aquela pessoa tocou no cadáver, até impura, e eles simplesmente podem ter cometido um pecado pior, porque tocar em um cadáver era uma forma de ficar impuro, realmente estava na lei de Deus. Porém, não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa morreu do seu lado e infelizmente ela caiu em você, aí vão dizer: você está impuro, sendo que a pessoa, você não tocou na pessoa, a pessoa que caiu em você. Ou seja, eles eram muito rígidos em questão da lei. Ou seja, os fariseus, eles colocavam peso sobre as pessoas da lei, mas não carregavam, como Jesus disse, nem tocavam nessa carga que eles mesmos colocaram nas pessoas. Por quê? Porque eram hipócritas. Eles falavam de tanto ser perfeito, seguir a lei, que eles mesmos não faziam a lei. Quando faziam jejum de cara triste e não jejum de forma verdadeira. E por que Jesus falou que eles faziam jejum de forma triste? Porque naquele tempo os fariseus só pensavam: não, meu jejum só tem que ser de tristeza, tem que pegar pano de saco e passar cinza na cara. Não quer dizer isso. Isso é uma forma de dizer assim naquele tempo, de simplesmente um luto ou a tristeza, você, como posso dizer, você verbalizar, parecer não, é você tipo assim, mostrar para Deus que você está triste do seu pecado e que você quer mudar com aquele jejum. Aí as pessoas pegavam pano de saco, se vestiam e passavam pó, cinza na cara, ou seja, e ficavam sem comer, mas era num propósito de ser, como posso dizer, de se arrepender para Deus, de falar para Deus: eu me arrependo. Mas eles não, eles faziam aquilo, jejuavam o tempo todo de forma hipócrita. Eles jejuavam, mas não para agradar a Deus ou para se arrepender, mas sim para se amostrar aos outros. E por isso que Jesus disse que quando for jejuar, lave o seu rosto e agite suas vestes, seus cabelos, e não pareça que você está fazendo jejum. Isso tem que ser no secreto com o Pai, só você e Deus, e não pode mostrar a ninguém, porque o jejum é algo íntimo, não é algo que você mostra por aí para todo mundo. Naquele tempo tudo bem que todo mundo fazia um jejum, que hoje também pode fazer um jejum em comunhão com os irmãos, e isso é até bom, porque como o próprio Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 eu também estarei. Ou seja, nós temos, meus irmãos, isso não mostra que nós temos que ter comunhão, e também que nós temos que parar de nos parecer com fariseus e começar a ser mais com Jesus.
E eu não estou dizendo que você se parece com um fariseu, mas que temos que parar com essas práticas farisaicas, por mais que a gente pense que não tem. Porque nós muitas vezes seguimos a religião, mas não seguimos a Cristo. Nós pensamos, se eu for para a igreja todo dia da semana, se eu for para a igreja, se eu cumprir isso, se eu contar certo, se eu não. Deus não quer o perfeito que você pensa que pode fazer. Deus quer a sua sinceridade. Eu não estou falando que é para fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Toma, é para Deus, então toma esse lixo aqui que eu fiz. Não é isso. Deus quer a sua sinceridade. Se você for cantar, cante para Deus, não cante para as pessoas que estão ouvindo. Porque você só estaria como se estivesse num show e cantando um monte de gente. Gente, a música eu estou cantando, só isso. Mas se você canta para Deus é diferente. Você está louvando a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. E não está louvando a Deus como se fosse para... Na verdade, não estaria nem louvando a Deus, estaria louvando para os homens e não para Deus. Você está dando louvor para as pessoas ouvirem e agraciarem. E bom, não temos que basear nosso louvor, nossa adoração na opinião das pessoas, porque isso é perigoso. Porque além de você estar agradando a homens e não fazendo a vontade de Deus, que a vontade do Pai é o quê? Que a verdade e a adoração seja para Deus, a glória de Deus Pai, e que a verdade seja dita. Porque do que adianta você pregar para alguém, pregar por 1 hora, mas você só pegar encheção de ego, encheção de saco. Não, você vai ser abençoado. Você pode sim continuar no pecado. Que pregação é essa? Encheção de ego, não está mudando a vida da pessoa, não está restaurando a vida dela, não está fazendo nada de bom. Você só está piorando a situação dela. Porque quem quer ver o irmão bem mesmo, fala a verdade na cara. O verdadeiro amigo, ele não fica falando, não amigo, eu sei que você tá gordo aí, mas continua comendo aí, continua sedentário aí, continua gordo, que é melhor. Não, o verdadeiro amigo, ele vai pegar esse amigo, bora ali na academia, ó. Você vai se cadastrar hoje, não amanhã. Ele vai acompanhar o amigo dele, porque Jesus é assim. Ele não diz, siga a minha verdade e se vira aí. É isso, você que se vire. No final a gente se encontra. Não, Jesus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos séculos. Ou seja, se ele prometer estar conosco, então ele vai nos ajudar. Você pode pedir ajuda a Cristo, mas você tem que ser sincero. E ser sincero não é um problema. É só você desabafar com Deus. Todo mundo pensa que a oração tem que ser algo lindo, como vê igual os pregadores pregando. Não, se o pregador prega ali no público muito lindo, então tem que falar com Deus bonito também. Não existe isso. Não existe um jeito certo de orar, um jeito certo de jejuar. O verdadeiro jejum que está lá em Isaías 48, que Deus quer, é que nós simplesmente ajudemos os pobres, quebrem, eu esqueci o termo, que era como quebrar o jugo das pessoas que estavam oprimidas. E o que é esse jugo? É simplesmente as pessoas oprimidas pelo pecado, pela depressão, pelos vícios, por relacionamento, por um trauma. Esse é o verdadeiro jejum. Não estou dizendo que você vai, por exemplo, você pode fazer isso, jejuar e sair de casa para fazer isso. Realmente bom e é da vontade de Deus. Porém, o verdadeiro jejum, por mais que você não esteja fazendo o jejum que tira a comida, vai ser um jejum que tira o pecado da sua vida. É como se fosse um jejum eterno. Você, como posso dizer, você apaga a sua natureza carnal e deixa o seu espírito crescer. Ou seja, em vez de criticar, julgar, murmurar das pessoas, você vai fazer totalmente o contrário. Vai ajudar, vai dar a verdade na vida dela, vai acrescentar coisas boas à vida dela e não vai simplesmente fazer o que a vontade da sua carne quer. Por quê? Porque Deus, ele quer que nós sejamos igual a ele. E para sermos igual a Deus, nós precisamos de restauração, de transformação. Porque somos humanos, nós somos falhos. Está no nosso DNA isso do pecado, veio de Adão. Adão pecou e agora a gente carrega essa maldição para sempre dele. Mas tem uma esperança, Cristo. Porque quando Cristo vir resgatar a sua igreja e nós ainda estivermos nesse corpo, ele vai pegar esse corpo nosso e vai transformar em um corpo de glória. Ou seja, não vai ser mais carne, não vai ser mais corpo de Adão. Vai ser corpo de glória. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais choro, não vai ter mais lamentação. Porque no céu não tem luto, não tem choro, não tem mágoa, não tem ira, não tem nada de ruim. Somente coisas boas. E bom, Deus, ele quer te falar nesse vídeo que simplesmente você deve sim ajudar os oprimidos, os que sofrem, os sobrecarregados. Como é que você vai ajudar alguém para a pessoa cansada? Você simplesmente fala que Jesus, ele disse: vinde a mim todos os oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E bom, como é que eu ajudo uma pessoa cansada?
Você não vai chegar na pessoa e vai começar a metralhar um monte de verdade nela. Não, você é preguiçoso. Ah, não, você tá cansado porque você faz isso. Ah, não, não. Nós temos que ser gentis na palavra, com a palavra de Deus. Gentis com as pessoas, como está escrito em Colossenses, que a nossa palavra tem que ser com graça e temperada com sal. E como assim com graça e temperada com sal? Tem que ser gentil junto com um tempero de sal. O que seria esse tempero de sal? Por exemplo, antigamente as comidas eram salgadas. Por quê? Para a carne não ficar ruim. E bom, por que isso? Se você salgar alguém demais, a carne vai ficar muito salgada. Se você salgar muito pouco, a carne vai ficar podre. Ou seja, tem que ser no tempero certo e também na verdade certa. Não pode ser sem graça e nem sem sal. Tem que ser os dois juntos. E bom, esse foi o vídeo, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.